vai trazer a palavra para o meu e seu coração. Você crê que Deus vai usar ele poderosamente para falar com você? Então abre o teu coração e deixa o Espírito Santo te abençoar. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Louvado seja Deus. Graça e paz, família Oitava. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo de número 14 e o verso 22. Obrigado, viu, pastor? Glória a Deus. Sacanagem, me trouxeram a garrafinha rosa. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 14, verso 22. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 14, 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo ele, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Louvado seja o Senhor. No versículo 23, irmãos, nós vamos encontrar algo que já vai nos chamar a atenção e eu quero chamar a atenção da igreja para isso. No versículo 23 vai dizer algo muito importante e tem que ficar fixado em nosso coração. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Em algumas traduções vai dizer que Jesus subiu ao monte para orar sozinho. E a vida do cristão, irmãos, ela vive e ela gira em torno de oração. A oração é alimento para o crente, para o cristão. Aquele que não ora, aquele que não busca a presença de Deus, ele acaba se enfraquecendo. E se Jesus, o próprio Filho de Deus, passava algum tempo orando sozinho, tendo a intimidade dele com Deus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, por que nós não fazemos assim também? Nós precisamos ter o nosso momento à parte, nós precisamos ter o nosso momento de intimidade, nós precisamos nos aprofundar mais com Deus, buscar a presença de Deus mais a fundo, buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida mais a fundo. O grande problema é que nós queremos ter a presença de Deus, mas só um pouquinho, porque nós não queremos nos aprofundar de verdade. Nós queremos viver na superfície, enquanto Deus tem um mar gigantesco para a nossa vida. Em Mateus 6,6 vai dizer que Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. E ele diz que nós temos que fechar a nossa porta. E quando fala de porta, irmão, Jesus está falando de intimidade. E posso te falar algo? Você é a única pessoa que pode limitar a intimidade sua com Deus. Ninguém mais pode, só mesmo você. Deus, Ele quer proximidade com o homem. Como assim, irmão?
Se Deus não quisesse proximidade com o homem, por que entregaria o seu Filho Jesus por amor a nós? Porque Ele entregaria o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Deus quer proximidade com o homem, mas nós muitas vezes deixamos Deus de lado, deixamos Deus em segunda opção. E no versículo 26, vai falar o seguinte, 14, 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E talvez a gente escute isso e pense, os discípulos estavam com Jesus. Jesus tinha saído, ficado fora do barco, mas eles estavam com Jesus. E aí Jesus vem logo depois, por cima do mar, caminhando sobre as águas. E eles começaram a se assustar, se amedrontar, achando que era um fantasma, ou uma aparição, ou algo do tipo. E talvez a gente comece a pensar, poxa, eles estavam com Jesus, sabiam do que Jesus era capaz de fazer, de todos os milagres, e não conseguiam enxergar Jesus em meio àquilo, àquela situação. E muitas vezes acontece conosco, irmãos. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, somos cristãos há muito tempo, tem muita gente que tem anos e anos de evangelho, mas ainda não se aprofundou em Deus, não conhece Deus mais a fundo, não quer se aprofundar na presença de Deus. E tem gente que não sabe ainda quando é Deus que está no barco, quando é Deus que está no negócio. Como que nós podemos saber que Deus está no negócio? Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, como nós sabemos que Deus está no negócio? Primeiro, se tiver um negócio bagunçado, se tiver desordem, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus não está, porque Deus não é Deus de confusão. Se o negócio está bagunçado, irmão, pare um pouco, respire. E comece a rever as suas atitudes, rever qual é o caminho que você está andando, porque possivelmente o que você está fazendo não está te levando mais para perto de Deus. E a gente precisa ter esse tempo, a gente precisa parar em algum momento, orar, buscar a presença de Deus e falar: Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor me ordenou, eu estou seguindo o caminho que o Senhor me mandou seguir. Você já se perguntou isso? Você já perguntou isso para Deus? Você já parou um minuto essa semana, esse mês, durante esse ano que já iniciou e nós já estamos no mês de março, irmãos? Você já parou? Senhor, eu estou te agradando? Senhor, o que eu estou fazendo está seguindo as diretrizes daquilo que o Senhor tem para a minha vida? Aquilo que eu estou fazendo é aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida? Eu não sei você, irmãos, mas eu não quero chegar no fim, na nossa reta final, e olhar para trás e dizer assim: poxa, vivi uma vida inteira fora do propósito de Deus, vivi uma vida inteira fazendo tudo o que agradava a mim mesmo, e agora eu estou aqui sem força, não tenho mais como fazer nada. Você já ouviu aquela história, e é repetida várias e várias vezes, que aquelas pessoas, quando aceitam a Jesus, já estão avançadas em idade, pessoas que já estão se batizando já velhas em idade, glória a Deus por isso também, mas elas dizem o quê? Gostaria de ter conhecido o Senhor mais cedo, gostaria de ter servido ao Senhor quando estava mais jovem. E eu e você temos esse vigor, eu e você temos a oportunidade de fazer algo diferente, de viver uma vida extraordinária com Deus. O Senhor, Ele nos dá estratégia, o Senhor, Ele nos mostra na sua palavra como nós devemos agir, como nós devemos seguir. E é passado diariamente, irmãos, às vezes semanalmente, na Semana Oxigênio, todos os dias que você vier, sempre tem uma palavra antes da oração, irmão. E você pode ter certeza que se você vier aqui, você não vai sair de mão vazia. Você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui renovado. Mas para isso a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa parar de ser orgulhoso, irmãos. E fazer o que Deus está mandando. O que Deus requer de mim e de você é que a gente se aprofunde.
Segundo, o que vem de Deus não traz peso. Jesus vai dizer, no capítulo 11, versículo 28, vamos colocar ali para a gente acompanhar, irmãos. Jesus vai falar algo muito interessante. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Se for de Deus, irmãos, não vai te trazer peso. Não vai te trazer algo que vai te derrubar. Claro que nós sabemos que aquilo que Deus coloca em nossas vidas traz consigo sim uma responsabilidade, nós não podemos fugir disso. E eu não estou dizendo isso, que você não tem que ter uma responsabilidade. Eu só estou dizendo que aquilo que Deus colocou na sua vida não veio para te destruir. Tem gente que coloca sobre suas próprias costas algo tão pesado e diz, nossa, Deus, é tão difícil servir a Deus, e quando na verdade ele não está servindo a Deus, ele está colocando fardo sobre as costas dele e fazendo algo que ele acha que é de Deus, mas não é. Enquanto Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, no versículo 29, 14 e 29, vamos acompanhar. E ele disse, vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro diz, Jesus, Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, permita que eu vá até você, até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus então diz a Pedro, vem Pedro. E a Bíblia diz, vai dizer que Pedro sai do barco e começa então a caminhar sobre as águas. Já pensou, irmãos, que coisa sobrenatural? E aí a Bíblia vai dizer que Pedro começa a caminhar, e a Bíblia diz que enquanto os olhos de Pedro estão fixados no Senhor, Pedro está caminhando. Mas a Bíblia diz que Pedro agora começa a se atentar ao que está ao seu redor. E ele começa a escutar o barulho do vento, começa a ouvir a tempestade, e então ele sente medo. E ele começa a afundar. O que acontece nos dias de hoje na nossa vida? A gente começa a olhar para a circunstância. A gente começa a pôr um monte de empecilho para não fazer o que Deus está pedindo, o que Deus está ordenando. E aí a gente começa a viver uma vida sem propósito, uma vida que não prospera, uma vida que não progride. A gente fica extremamente estacionado, travado, e não consegue se movimentar. Tem gente que está há anos fazendo isso na igreja, se travando e não sabe o porquê. Deus está chamando para viver o sobrenatural de Deus, mas muitas vezes a gente fica travado. Fica com medo do que vão pensar, fica com medo do que vão falar. Se eu começar a fazer um curso teológico, alguém vai falar alguma coisa. Se eu começar a fazer uma aula de violão, alguém vai falar alguma coisa. Irmãos, se a gente começar a olhar as circunstâncias, assim como Pedro olhou, nós iremos ficar com medo, nós iremos afundar. E o que nós não podemos fazer, irmãos, é ter um Deus tão grande na nossa vida, ter um Jesus tão lindo que cuida de nós, que nos salvou, que todos os dias cuida e guarda a nossa vida, e viver preso, irmãos. Nós somos chamados para a liberdade. Tem muita gente que diz, eu não quero ser cristão, porque ser cristão eu fico privado de todas as coisas. Não, Jesus nos chamou para a liberdade. Jesus nos chamou para sermos livres em Cristo. E a Bíblia vai dizer também que não podemos dar essa liberdade, usar dessa liberdade para dar ocasião à nossa carne. Mas enquanto nós estamos em Cristo, nós somos livres. Livres para o adorar, livres para fazer a obra do Senhor, livres para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite, temos um chamado. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite, temos um ministério. Mas por que ainda não aconteceu? Porque muitas vezes a gente faz como Pedro fez. Começa a olhar a circunstância, começa a olhar ao redor, começa a olhar as dificuldades. Eu não vou na igreja porque eu não tenho um carro, eu não vou na igreja porque eu não tenho uma roupa, eu não vou na igreja por isso, por aquilo.
Mas o que Deus está falando para nós nessa noite, pare de olhar as circunstâncias, olhe para a cruz, olhe para o sacrifício de Jesus, olhe o que Jesus fez na cruz do Calvário, olhe o que Jesus entregou por você. As circunstâncias talvez pareçam maus, as circunstâncias que nós vivemos talvez, ela pareça que não vai ser, que vai te levar à morte. Mas enquanto nós estivermos com os olhos fixados em Jesus, nós estaremos caminhando sobre as águas e experimentando o sobrenatural de Deus. Nós não podemos servir a um Deus tão grande e viver uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida mediana, é uma vida morna. Nós temos um Deus tão poderoso e por que vivemos de maneira como se não tivéssemos? Independente da sua incredulidade, Pedro saiu do barco, irmãos. Pedro dá o primeiro passo, dá o segundo, e por mais que eu e você possamos olhar a situação e dizer assim, poxa, Pedro vacilou, Pedro deixou a desejar, Pedro tinha a oportunidade de fazer algo. Mas o que eu quero ressaltar aqui, é que Pedro, mesmo com a sua incredulidade, ele foi o único na Bíblia, fora Jesus, que caminhou sobre as águas. Ainda que por um curto, pequeno espaço de tempo, mas ele andou no sobrenatural de Deus. Talvez você possa olhar a situação e dizer assim, mas Pedro tinha a oportunidade de ir mais perto de Jesus. Tinha, mas ele olhou, ele teve medo, assim como nós fazemos. Mas o que nós temos que nos atentar é que Pedro teve a ousadia de descer daquele barco, enquanto todos os discípulos ali estavam. Pedro disse, não, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero ver o que Deus é capaz de fazer, eu quero ver o que Jesus é capaz de fazer na minha vida. E é isso que Jesus tem para a sua vida. É para você viver o sobrenatural de Deus. É para você viver algo extraordinário, é para você sair da sua zona de conforto, é para você começar a caminhar com Jesus. Jesus veio na terra não para deixar a gente ter uma vida confortável, não. Jesus veio para trazer espada. O que é que quer dizer isso? Veio para dividir o que está errado e o que está certo. Jesus veio para nos trazer mais para perto dele, nos mostrou a direção, nos mostra o caminho, mas nós precisamos caminhar. Não podemos ficar parados. A zona de conforto é perigosa, irmãos. O que Jesus está falando para nós, sai dessa zona de conforto, põe o pé para fora do barco, e eu vou fazer você caminhar sobre as águas. Tome uma decisão na sua vida. Comece a fazer aquilo que Deus te mostrou. Talvez você está aí agora sentado e falando assim, poxa, mais uma palavra dessa maneira, Deus já tinha falado comigo e Deus vai continuar falando até você tomar uma posição. Deus não te chamou para ficar nesse banco sentado, somente assistindo aos cultos, olhando a roupa dos irmãos, olhando se o irmão está tocando bem, olhando se a decoração da igreja está bonita, não. O que Jesus te chamou para viver neste lugar é o sobrenatural dele. O que Jesus te chamou para viver nesse lugar são coisas e experiências novas. Então, dê o primeiro passo, fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero viver os teus propósitos. Só que a gente é muito contraditório. Nós oramos o Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E aí logo em seguida a gente já quer fazer a nossa vontade, não a de Jesus. A gente ora, Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Mas no piscar de olho a gente já está fazendo o que a gente quer. Pedro sai do barco e começa a caminhar. E a partir daquele momento, a vida de Pedro começa a ser testemunhada por pessoas. Aquele que decidiu sair do barco e começou a caminhar sobre as águas, teve o seu testemunho contado por aquele que ficou dentro do barco. Ou seja, você vai ficar dentro do barco parado na zona de conforto?
contando o testemunho de todo mundo? Enquanto Jesus quer que você saia, caminhe e comece a contar o seu testemunho, o que Jesus fez na sua vida, o que Deus é capaz de fazer. Deus restaurou o meu casamento, Deus restaurou o meu lar, Deus restaurou, me deu um trabalho, uma casa, Deus deu tudo o que eu tenho. E aí, como agradecimento, nós simplesmente esperamos o tempo passar. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós vivamos de uma forma extraordinária. Deus quer que nós vivamos de uma forma como nunca nós vivemos antes. Deus nos chamou para viver de forma diferente, irmãos. Essa mesmice que nós vivemos, acordamos cedo, levantamos, vamos para o nosso trabalho, trabalhamos, voltamos para casa, tomamos o nosso banho, jantamos, dormimos, no outro dia novamente. A gente vive na automática, a vida está passando num piscar de olhos. A gente começa a viver algo e a gente não percebe que a gente já não está vivendo mais. A gente está simplesmente ali, simplesmente parado no tempo, e achando que estamos progredindo, e o tempo está passando, a idade está chegando, o cabelo branco vai chegando, e o tempo está passando, e a gente vivendo sempre as mesmas coisas. Sabe aquela promessa de final de ano? Ano que vem vai ser diferente. Ano que vem eu vou começar com a dieta. E o pior, irmãos, é que o irmão está falando de dieta com um pedaço de pudim na mão. Um pedaço de torta no final do ano. Em janeiro de 2024 vai ser diferente. Mentira, irmão, vai nada. Por que não vai? Porque a gente não tem atitude. Porque a gente não busca fazer diferença. Se nós não mudarmos a rota, o caminho sempre vai ser o mesmo. A vida sempre vai ser a mesma. O ano sempre vai ser o mesmo. E o extraordinário está acontecendo na vida de muitos e na nossa não. Por quê? Porque nós não buscamos o sobrenatural de Deus. O que impede você hoje de viver o sobrenatural de Deus? Eu mesmo. Eu estou me impedindo de viver o extraordinário de Deus. Eu estou me impedindo de fazer o que Deus tem para a minha vida. De viver algo sobrenatural, de quando eu não estiver mais sobre essa terra. E quando o meu filho for contar, ou minha filha for contar para os filhos dela, quem foi eu, quem foi o seu pai, o seu avô. O que vão dizer de mim e de você? O que vão falar de mim e de você? Ah, o irmão Rafael foi um irmão, café com leite. Morno. Nem para lá, nem para cá. Ou vão olhar para você, para os seus parentes e vão dizer assim, aquele ali foi um homem de Deus. Aquele ali orava e Deus despertava algo diferente na vida dele. Aquele ali orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Aquele ali fazia obras sociais na igreja. Aquele ali buscava fazer as coisas de Deus com tanto amor e intensidade, que Deus o amava tanto que o nome dele está sendo lembrado aqui agora. Qual o legado que eu e você estamos deixando? O que vai ser falado lá na frente precisa ser plantado agora. O que vai ser contado de mim, de você lá na frente, precisa ser concretizado aqui agora, irmãos. O que vai acontecer na sua vida lá na frente, você não sabe, nem eu sei. Mas o que vão ficar sabendo de você vai ser plantado aqui agora. Pedro teve a oportunidade e não desperdiçou. É como eu falei, a gente poderia ficar aqui falando que Pedro teve pouca fé, que Pedro fracassou, mas eu quero frisar justamente nisso. A ousadia de Pedro fez ele descer daquele barco e caminhar sobre as águas. E a ousadia que Deus está colocando na sua vida hoje, vai também fazer você levantar dessa zona de conforto e começar a caminhar com Jesus. Depois de hoje, eu quero crer que você vai sair daqui e vai procurar o pastor ou os líderes dos ministérios e vai dizer, olha, eu quero fazer algo para Jesus. Tem uma vaga para mim, eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai colocar você para fazer algo, os irmãos vão colocar você para fazer algo na obra.
Só que para isso, irmãos, a gente precisa se colocar na posição. Essa história eu escuto há muitos e muitos anos. Sempre escutei, desde quando eu me converti, eu sempre escutei se colocar na posição, e eu nunca entendia isso, eu achava muito interessante, que os pastores falavam isso direto, e eu nunca entendia. Mas o primeiro, se colocar na posição é dar o primeiro passo, é dizer: Senhor, eis-me aqui, para fazer a tua vontade, o teu desejo, eu quero ser usado, eu quero ser como um instrumento afinado nas tuas mãos. Porque um instrumento afinado é aquele que todos gostam de ouvir. Agora aquele desafinado, todo mundo escuta e quer sair de perto. E o que Jesus está pedindo para você, nessa noite, é para que você dê o primeiro passo. É para que você saia do barco, para você viver o sobrenatural de Deus, para você começar a caminhar com Deus. É preciso deixar a zona de conforto. É preciso você dizer: Deus, eu não quero mais viver desse jeito. Até aqui eu vivi da minha maneira, até aqui eu vivi do meu modo, mas eu não quero mais viver desse jeito. O Senhor está pedindo para você, dê o primeiro passo. Comece a fazer as coisas diferentes agora. A promessa que ficou no passado, restitua ela. Sabe aquela promessa que você disse: não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou buscar a Deus com mais intensidade, esse ano eu quero fazer algo na igreja, esse ano eu quero buscar a presença de Deus com mais fervor, com mais ânimo, com mais amor. E a promessa ficou lá atrás, só que hoje é dia de você renovar essa promessa. Hoje é dia de você voltar a falar com o Senhor: Senhor, a promessa ainda está de pé. Eu ainda quero fazer aquilo que eu falei no começo do ano. Eu ainda quero fazer aquilo que eu falei no final do ano que faria e parei no meio do caminho. O Senhor está dizendo: retoma, começa de novo. Não importa de onde você parou, do jeito que você parou, mas é tempo de você voltar e fazer de novo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas isso, é claro, é uma escolha. É uma escolha, irmão. Mas se Deus está te chamando com uma voz tão suave quanto do Espírito Santo, que nós já ouvimos aqui através dos louvores, nós já ouvimos Deus falar aos nossos corações, nós já entoamos louvores em direção ao reino de Deus, e Deus responde com a calmaria em nosso coração, com o refrigério, ainda que esteja tudo desabando, ainda que esteja tudo se acabando, mas o Senhor ainda está cuidando de mim, de você. O Senhor não nos deixou desamparado, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, e Ele não vai deixar você cair. Esse barco aí que Jesus estava, essa zona de conforto que você se encontra, Jesus não está nela. Não. Jesus quer que você dê esse primeiro passo. Jesus está te chamando para cima. Jesus está te chamando para viver algo extraordinário. Talvez fique repetitivo essa palavra extraordinário. Já ouvi várias e várias vezes nos cultos. E às vezes a gente não entende o que é viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. E às vezes a gente vê pregações, pastores ministrando, e pessoas sendo curadas de doenças. E a gente vê aquilo e vai mostrar para outra pessoa, todo impactado com aquilo. Irmãos, nós não deveríamos nos espantar com essas notícias, de que Deus tem curado, de que Deus tem feito. Para Deus isso é normal. Quem teria que se espantar e se achar algo extraordinário são as pessoas lá fora. Para nós que somos servos de Deus, isso é normal. Milagre, cura, libertação, isso é o que Deus tem para a nossa vida. Isso é o que você vive dentro da igreja, é o que você vive na sua vida, é o que você professa, é a sua fé em Cristo Jesus. Agora você tem a opção. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer viver o extraordinário? Ou você quer continuar na mesmice? Jesus não vai te pegar pelo braço,
te levantar da sua cama e dizer assim, olha, está na hora de orar. O pastor não vai te ligar durante a madrugada, o pastor não vai te ligar durante o dia e dizer, irmão, está na hora de você orar, vamos orar? Não vai. Isso vai partir mais de você do que qualquer outra coisa. Então você decide nessa noite, como você quer ser lembrado lá na frente. Como Pedro, que desceu do barco, andou sobre as águas e viveu o sobrenatural de Deus? Ou como os outros discípulos que ficaram amedrontados dentro do barco? Você tem a decisão nessa noite. Você tem a decisão de sair dessa zona de conforto. E posso te dizer, essa zona de conforto, ela mata crente, irmão. Não estou aqui para te assustar, mas te alertar. Essa zona de conforto, ela é extremamente perigosa. Porque ela te paralisa de um jeito que você não consegue mais sair dela. E quando você vê, vai ser difícil para sair. Então tome uma posição na sua vida. Escolha servir a Deus com intensidade. Escolha fazer as coisas de Deus com desejo. Irmãos, oração é algo extremamente importante. Por que você está falando isso, irmão? Porque o que Deus tem feito na minha vida, todas as vezes que eu penso que nada vai dar certo, que não vai ter como sair, eu oro ao Senhor e peço, Senhor, mostra a direção. E eu quero testemunhar isso para os irmãos, porque Deus, Ele tem, eu não sei nem como explicar, irmãos, o que Deus tem feito na minha vida. Se não fosse o amor de Deus, eu nem teria levantado da cama pela manhã, e nem você. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não teria acordado nessa manhã. Se não fosse o Espírito Santo te levantando pela manhã, quando você queria ficar deitado, foi dormir tarde, talvez tinha algum compromisso, e já não consegue nem levantar pela manhã, indisposto, já o trabalho já não é mais legal, aquilo que você faz já não dá mais vontade, e mesmo assim você levanta, sai e vai fazer o que tem que ser feito. É o Espírito Santo de Deus te fortalecendo, e o Espírito Santo não te deixa só, em nenhum minuto, em nenhum segundo. Quando você pensa, eu estou sozinho, e agora? O Espírito Santo está falando ao seu coração. Quando você pensa, não tem mais solução, e agora? O Espírito Santo vem com refrigério na sua alma. Eu, nessa noite, quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Mas para isso eu preciso tomar uma decisão. Para isso você precisa tomar uma decisão. Qual vai ser a sua escolha? Você pode ficar na zona de conforto e viver essa mesmice para o resto da sua vida. Ou você diz assim, não, chega, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero sair daqui nessa noite sabendo que o que eu tinha deixado para trás eu vou voltar a fazer. Se eu tinha um cargo lá atrás, se eu tinha um ministério, eu vou correr atrás. Eu vou orar ao Senhor e o Senhor vai me levantar novamente. Se eu tinha um projeto a ser feito e eu deixei ele para trás, a partir de agora eu vou voltar a fazer aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Escolha. Você tem esse direito. Você tem essa decisão nessa noite. Viver o sobrenatural de Deus ou viver uma vida de mesmice? Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero ver Deus transformando a minha família. Eu quero ver Deus libertando os meus irmãos. Eu quero ver Deus visitando os meus parentes. Eu quero ver, através da oração, Deus fazendo algo sobrenatural na minha vida. E você? Você tem a opção. Você tem a opção de sair hoje daqui um servo de Deus comum ou um extraordinário discípulo de Jesus. Você pode escolher, irmão. Eu escolho servir a Deus com intensidade. Eu escolho servir a Deus com o mais profundo que eu puder. Com tudo que eu tenho, eu quero servir ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Escolha viver o sobrenatural de Deus.
E lá na frente você vai saber que a escolha perfeita que você fez no dia de hoje, você vai lembrar lá na frente e vai dizer assim: olha, foi a melhor escolha que eu fiz. Hoje a minha vida está, a minha família está restaurada. Hoje o meu casamento está restaurado. Hoje eu tenho um emprego que eu pedi ao Senhor. Hoje eu tenho uma casa que eu pedi ao Senhor. E eu não estou falando sobre bens materiais, eu estou falando do jogo completo. Porque Deus, quando Ele te dá algo, Ele não te dá por incompleto. Deus, quando planeja a sua história, Ele já planejou tudo completo. Está tudo escrito no livro dEle. E o que Deus tem para a sua vida, só você pode retardar. Só você pode deixar de fazer. Mas Deus está te chamando nesta noite. Escolha viver o sobrenatural. Não saia daqui hoje, não saia de qualquer maneira. Ficou coisa para trás? Volta, pega e continua caminhando. Ficou alguma pendência? Volte, resolva e continue caminhando. Se tem alguma coisa que ficou pendente, volte, restaure e vá fazer o que Deus te ordenou a fazer. Não é tempo de ficar parado, o tempo está passando. Volte, pegue o que Deus colocou na sua mão e volte a fazer. Pare de reclamar, pare de murmurar, porque Deus quer te ver bem, Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver restaurado e transformando a vida de outras pessoas. Mas se você ficar parado, Deus não vai poder agir por você. Amém? Louvado seja Deus. Amém, pastor? Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Coloca a mão no seu coração. Você vai orar e vai falar assim: Senhor, eu não quero sair mais da igreja de qualquer jeito, não. Eu não quero sair da igreja pensando no que eu vou comer, no que eu vou assistir, não. Eu quero ficar na igreja e curtir cada momento, orar, interceder, buscar a presença de Deus em todo momento que eu estiver no culto. Coloca as mãos no seu coração e comece a orar. Comece a pedir ao Senhor neste momento: Senhor, coloca, Senhor, um coração puro. Coloque em mim, Senhor, o desejo de te buscar com intensidade. Eu quero viver o mais profundo, o mais íntimo com o Senhor. Eu não quero viver na zona de conforto até aqui. Até aqui eu vivi, eu não quero viver mais. Até aqui eu vivi, Senhor, uma vida mediana, mas eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero ser transformado. Eu quero viver a minha vida diferente de como falaram que iria ser. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nesta noite nós oramos, ó Pai, nós pedimos ao Senhor nesta noite, coloca em nós um coração puro, coloca em nós um coração sincero, ó Pai, que te busca a todo momento, que clama, Senhor, pela Tua presença, um coração, ó Pai, que não nos deixa paralisado, um coração que busca incessantemente viver o sobrenatural de Deus, assim como Pedro decidiu sair daquele barco e viveu algo extraordinário. Nesta noite nós queremos viver o extraordinário do Senhor, nós queremos viver o sobrenatural, nós queremos ser tocados pelo Espírito Santo, nós queremos ser revestidos pelo Teu poder. Não queremos sair daqui da mesma maneira como nós entramos, queremos sair daqui restituídos, renovados, queremos sair daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração, o nosso clamor, e que nós não venhamos sair daqui nesta noite de qualquer maneira. Deus, visita cada coração nesta noite, a cada cadeira, Senhor, que aí está um irmão que talvez está com o seu coração pensativo: será que eu saio dessa zona de conforto? Será que eu dou o próximo passo? Senhor, fala aos corações, ó Pai, vai mudando, Senhor, os pensamentos. Aquele que estava parado comece a caminhar agora, aquele que não estava fazendo comece a fazer, aquele que deixou algo para trás comece, Senhor, a caminhar em nome de Jesus. Aquele que não quer fazer mais, coloca o desejo no seu coração, a vontade, Senhor, o amor, assim como o Senhor se entregou na cruz do Calvário, sem pensar, ó Pai, no que poderia vir a acontecer, por amor a nós, que nós venhamos nos lembrar, ó Pai, todos os dias do Teu sacrifício e vivemos assim o extraordinário de Deus. Deus, não permita, Pai, que nós saiamos daqui da
mesma maneira, mas que possamos sair daqui extraordinários discípulos de Jesus, pessoas, Senhor, com ousadia, pessoas que querem viver o sobrenatural, não querem viver mais na mesmice, pessoas que querem ser transformadas pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao seu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as
Aleluia. Aleluia. A palavra diz que os discípulos estavam dentro do barco e de repente veio uma tempestade e todos ficaram com medo. Mas a Bíblia diz que eles começaram a ver um vulto andando sobre as águas. E Pedro é muito interessante porque ele é ousado. Às vezes ele até peca pela ousadia dele, mas ele não é aquela pessoa que fica acomodada. O barco muitas vezes representa a nossa vida. Cada um de nós temos uma vida aqui nessa terra. A tempestade, ela representa a dificuldade que ela vem para mim e ela vem para você. Mas uma coisa para todos nós é que Jesus está chamando. Agora, você pode ficar diante da tempestade reclamando, com medo, ou pode fazer igual Pedro, dar um passo adiante e andar sobre as águas e dizer: dificuldade, você não tem poder sobre mim, enfermidade, você não tem poder sobre mim, Satanás, você não tem poder sobre mim, porque eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, e eu vou andar, eu vou avante, eu vou avante. Você pode sair daqui com medo, do jeito que você entrou. Você pode sair daqui sendo agredido pela situação, pela dificuldade da vida. Mas você pode sair daqui nessa noite dando um passo de fé e andando sobre as águas, olhando para Jesus. Espírito de Deus, em nome de Jesus, Pai, renova, ó Deus, em mim, renova na tua igreja, ó Pai, um coração ousado. Renova um espírito, ó Deus, que é capaz, ó Deus, de andar sobre a tempestade, Pai, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero repreender nessa noite toda enfermidade. Eu quero repreender nessa noite toda dificuldade, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu repreendo todo espírito de morte, eu repreendo, ó Pai, todo espírito, Senhor, das trevas, meu Pai, e eu proclamo agora, eu agora profetizo, ó Deus, sobre a Tua igreja a cura, eu profetizo libertação, eu profetizo, ó Deus, o Teu melhor, o novo de Deus, ó Deus, na nossa vida, nessa noite, Pai, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Você que acredita, levante a sua mão, abre a tua boca, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Aleluia, aleluia. Isso, aplauda, aplauda. Oh, aleluia. Aleluia. Oh!
pro alto. Ora cacharabassura e andar. Shekarabassore karamalabai. Em nome de Jesus eu repreendo agora toda obra maligna, agora cai por terra agora em nome de Jesus. Tekasharabassure e andarai. Espírito Santo de Deus, cai por terra agora, cai por terra agora. Em nome, ó, é aqui na frente, irmãos, ó. A não ser que você vai expulsar lá, você olha para cá. A não ser que você vai expulsar lá, você vai olhar para cá. A bênção está aqui em cima. Fica tranquilo. Em nome de Jesus, fecha teus olhos. Liberta agora, Jesus, liberta agora em nome de Jesus. Liberta agora em nome de Jesus. Dê seu grito de derrota, Satanás. Em nome de Cristo Jesus, cai por terra agora. Liberta agora em nome de Cristo Jesus. Toda obra maligna agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Repita comigo assim essa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova um espírito inabalável. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus faça você prosperar. Estenda suas mãos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir neste momento, Pai, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, diga amém. Vai na bênção. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.